Apenas uma coisa, o principal. Apenas uma coisa, o principal. Faça tudo o que puder, mas nunca esqueça o principal. Vamos meditar nesta palavra. Vamos juntos? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 22. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe replicou: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Amados, às vezes nós nos vemos tomados por tantas coisas, tantas atribuições, tantas tarefas, que perdemos a noção ou até mesmo acabamos por esquecer daquilo que verdadeiramente é o principal, é o que não pode deixar de ser feito de maneira nenhuma. Nós acabamos esquecendo o que é o principal naquele emaranhado de coisas que a gente tem para fazer. Eu quero, nesse momento, estar falando para você a respeito disso, do principal. E o principal, ele se resume em uma única coisa. Mas antes de falar desta única coisa, eu quero estar lembrando aqui que você vai entender, evidentemente, qual é a moral da história, onde eu quero chegar com o principal, refletindo contigo numa historiazinha antiga. E eu vou ler para você esse texto. E ele diz assim: Conta a lenda que uma certa mulher pobre, com uma criança no colo, passou diante de uma caverna e escutou uma voz misteriosa que lá dentro dizia: Entre, apanhe tudo o que desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não esqueça o principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo o que podia no avental que ela vestia, no seu avental. E a voz misteriosa falou novamente ao seu ouvido: Você agora só tem 8 minutos. Desespero total. Quero pegar mais. Esgotados os 8 minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta da caverna se fechou. Então, ela se lembrou que a criança
havia ficado dentro da caverna. Porém, a caverna havia se fechado para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero durou para sempre. O mesmo acontece por vezes conosco. Temos uns 80 anos para viver neste mundo e em uma voz nos adverte sempre: não se esqueça o principal. E o principal são os valores espirituais, a oração, a vigilância, a própria vida. Mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais nos fascinam, tanto que o principal vai ficando sempre de lado. Assim, esgotamos o nosso tempo aqui nessa vida, aqui nessa terra, e deixamos de lado o essencial, o tesouro da alma. Que jamais nos esqueçamos que a vida neste mundo passa e breve, e que a morte chega, e chega de forma inesperada. E quando a porta desta vida se fechar para nós, de nada valerão as lamentações. Portanto, não esqueça o principal. Esse é um texto de autoria desconhecida por mim. Se você conhecer a autoria, você pode colocar aí, ó, bota aí uma mensagem aí, né, o nome do autor, para que todos tenham conhecimento da autoria do texto. Uma coisa lhe falta. Jesus estava falando para aquele jovem que tinha muitos bens. Uma coisa lhe falta. Lembra que eu comecei falando? Não esqueça o principal. Aquele jovem, ele fazia tudo conforme estava escrito na lei. Que Marcos capítulo 16, versículo 16, a palavra diz assim, olha: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Veja bem, se você não crê ainda em Jesus Cristo, a palavra está dando uma sentença para você. Tá? Então você precisa crer. Crer em quem? Crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem, veio à terra, viveu no meio de nós, tabernaculou aqui. E aí ele se sacrificou, foi à cruz do Calvário, no madeiro, suspirou, e desceu a cova, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e deixou uma promessa, que ele voltará para buscar a sua igreja naquele grande dia. Agora, quem crer, segundo elemento, quem crer, não vive numa vida na prática de pecado. E aí eu quero citar Romanos capítulo 6, versículo de número 23, e que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sabe o que é isso? Morte aí que está falando aqui o contexto? É a morte espiritual, ou seja, é a condenação. É a condenação. Então, se você pecou, tá, você está condenado pelo pecado, você está condenado à morte eterna. Tá? Mas veja bem, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, creia nele, e aí a Bíblia diz que ele é perdoador dos nossos pecados. Então você vai até ele, pede perdão pelo pecado que você cometeu, e aí ele vai lhe perdoar, e você vai estar de novo, tá? Ou seja, vai se manter na condição de salvo e de vida eterna. Só uma coisa lhe faltava: a salvação e a vida eterna. Uma coisa só eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa só é necessária, é essencial: adorar a Cristo. E uma coisa só eu faço: prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. O meu objetivo com esta mensagem
é fazer com que você seja alertado pelo Espírito, o Espírito Santo, a não mergulhar no ativismo religioso, esquecendo-se de que tudo o que fazemos sempre haverá o principal. Nós fazemos muita coisa, mas sempre haverá o principal. Qual tem sido o foco principal em sua vida? Sempre faça para você mesmo esta pergunta. E se você tem um discípulo, do qual você é o discipulador, faça sempre essa pergunta para o seu discípulo. Você o estará ajudando a caminhar como um verdadeiro cristão. Qual tem sido o principal foco ou o foco principal na sua vida? Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero na próxima mensagem poder encontrar você aqui junto comigo. Eu fecho aqui com o meu amém. Fecha aí também com o teu amém. Amém? Glória.